Boa noite a todos os amigos que nos acompanham em nossa página do Facebook para mais esse encontro da Rosa Cruz Áurea. E é uma alegria estar com todos vocês nessa noite. Esperamos poder contribuir como pesquisador nesse tema tão importante que é como posso ajudar a humanidade. O que posso fazer pela humanidade? Importante dizer a todos vocês que quando pensamos nesse tema, o fizemos exatamente porque há muitos pesquisadores que se aproximam da escola da Rosa Cruz Áurea e nos fazem essa pergunta. Então é uma pergunta importante de uma pessoa que está avançando no caminho espiritual. Todo aquele que se aproxima de um caminho espiritual e que sente que a sua consciência está verdadeiramente se elevando, esse ser, ele sente a necessidade, ele tem a necessidade interior de auxiliar a humanidade. Esse aspecto é muito importante porque é verdadeiramente o cristianismo puro, o auxílio aos demais. Faz parte do cristianismo puro e demonstra claramente que o egocentrismo começa a dar sinais de enfraquecimento. Então esse é um detalhe fundamental desse aspecto. E como podemos verdadeiramente auxiliar? Qual é a maneira que podemos auxiliar a humanidade? Amigos, para que a gente possa discorrer um pouco a esse respeito, nós precisamos primeiro entender alguns aspectos relativos a alguns princípios do universo. Nesses princípios, nós distinguimos o seguinte: tudo no universo é vida. O átomo é vida, o sistema solar é vida, uma galáxia é vida, o planeta é vida. E tudo que tem vida contém os princípios inerentes a essa vida. E alguns desses princípios são: tudo que tem vida contém no centro do seu ser um ponto, um núcleo, um coração. Em volta do seu ser contém um campo, uma esfera, uma máter, um campo de manifestação. E mais na periferia de seu ser, um cinturão, um campo eletromagnético protetor. Muito semelhante ao que nós conhecemos na célula. Um núcleo celular, um citoplasma, um campo de manifestação, e uma membrana plasmática. Todos os seres contêm estes princípios. O que é verdadeiramente importante de se perceber quando olhamos no universo e vemos a harmonia em que a manifestação universal ocorre, é importante que se perceba que o núcleo de cada criatura é interpenetrado por uma consciência una, pela oniconsciência universal, portanto, por Cristo. Então, toda essa sincronicidade do universo, toda essa harmonia que nós vemos nas esferas, nos seres que estão totalmente embasados na criação divina, decorre daí, decorre dessa sincronicidade, desse aspecto nuclear, dessa consciência que penetra o núcleo de cada ser. E aí, amigos, começamos a se aproximar da nossa realidade de vida como humanidade. O que ocorre exatamente com o ser humano? Porque esse ser humano verdadeiramente não está sintonizado com o universo, porque ele verdadeiramente
é um ser quase que isolado do todo. E a resposta a isso está exatamente no fato de que o núcleo, o ponto central desta esfera de vida, tá, simplesmente está fechado para o todo. E isso decorre de um processo que nós conhecemos na doutrina universal, nos ensinamentos evangélicos e nos ensinamentos de todos os grandes do Espírito, como um advento da queda. A queda humana é um processo na qual a vontade de Deus, que se fazia presente neste núcleo, simplesmente deixou de estar ali porque o homem se sobrepôs a essa vontade. Estabeleceu a sua vontade como o fechamento do núcleo para o universo. Então, amigos, a partir daí, a partir desse momento, do momento em que fecha-se o núcleo desse ser para a oniconsciência, uma vida completamente diferente se manifesta dentro desse homem, este ser, personalidade, com a sua vontade própria. E então o que nós vemos acontecer? Vemos que exatamente, tá, as manifestações daquilo que esse homem perdeu começaram a acontecer. Então, por exemplo, o seu belíssimo corpo físico e os seus corpos sutis originais deram lugar ao desenvolvimento de uma personalidade como a nossa, tá? E essa personalidade, então, nesse momento, começa a buscar a beleza perdida. E essa sua busca desperta um desejo, o desejo de se tornar belo novamente. Um outro aspecto disso é a nutrição. Esse homem original não tinha necessidade, na sua condição original, de buscar o alimento. Tá? Ele simplesmente recebia o alimento, tá, do universo, porque ele estava aberto em seu núcleo para todo o universo. E a partir do momento em que ele fecha esse núcleo seu com a sua vontade, então ele tem a necessidade de verdadeiramente buscar o alimento. Parte para uma busca do alimento. E aí, amigos, nós vemos a partir daí, tá, o desenvolvimento, por exemplo, de manifestações do medo, de preocupação, a busca, será que eu vou ter ou não vou ter o alimento necessário para sobreviver? Esse é o outro aspecto inerente a essa situação do afastamento. E também podemos citar alguns outros, como, por exemplo, a busca pela riqueza. Porque esse homem, originalmente, possuía toda a riqueza em seu próprio corpo. À sua disposição em seu corpo, ele era completamente rico. Não havia necessidade de obter coisas. E o homem, perdendo isso, parte no mundo para essa busca. Parte para obter a riqueza no mundo, a extrair essa riqueza dos reinos. Um outro exemplo, só para dar mais um exemplo, é, por exemplo, a condição do amor. Tá? O homem perdeu o amor original, quando ele fecha o núcleo do seu ser para Cristo, para Deus, para o Pai de tudo. Então ele passa a buscar esse amor. Só que ele já não tem mais o amor na sua plenitude. Então esse homem passa a estar no mundo em busca de uma plenitude que ele perdeu. Pois bem, amigos, tudo isso que esse homem perdeu e que ele agora busca nesse mundo, provocou em seu ser a atividade do pensamento para se obter essas coisas.
e o mecanismo do seu pensamento começou então a entrar em atividade. E é fundamental para que a gente possa entender essa questão da humanidade, do momento que a humanidade atravessa, compreendermos esse mecanismo. Como é que esse pensamento se manifesta? Como é que ele trabalha? Vamos dar inicialmente uma visão interior disso. Quando o homem pensa, ele utiliza uma substância chamada éter refletor. É uma substância ígnea, poderosíssima. E imediatamente, quando ele projeta esse pensamento, ele cria nessa sua máter, nesse seu campo de respiração, uma imagem. Ele cria uma imagem-pensamento, um ser vivo. Essa imagem-pensamento imediatamente inflama o seu corpo emocional, o nosso chamado corpo astral. E o nosso corpo astral inflamado se emociona. Essa emoção, esse corpo astral inflamado, imediatamente impacta sobre o corpo etérico do ser, sobre o corpo vital do ser, o corpo que dá sustentação ao corpo físico, o corpo que mantém e dá coesão a todas as moléculas, aos átomos do corpo físico. E esse emocional impactando no corpo vital, o corpo vital entra num processo de enfraquecimento ou sofre uma consequência a partir daí. E, logicamente, o resultado só pode se fazer valer no corpo físico. Ou seja, o pensamento chega lá no físico. Só que a coisa não para por aí. Novamente, exatamente porque é uma imagem, pensamento criada, exatamente porque é um ser vivo criado, novamente esse pensamento percorre o sistema humano, ele adentra pelo sistema fígado-baço e novamente ele circula pelo sangue e sobe ao santuário da cabeça. E no santuário da cabeça nós somos novamente estimulados a pensar sobre essa atividade de pensamento. Pois bem, amigos, quem de nós não tem uma experiência nesse sentido? Um pensamento reticente, um pensamento que recorrentemente nos assola. Todos nós temos essa experiência. E temos também o conhecimento de que não temos um controle total sobre a atividade do pensamento. Exatamente a atividade mais poderosa que o homem tem em suas mãos. Só que essa é a visão no interior. Um ciclo fechado, um circuito fechado, aonde novamente pensamos e voltamos a pensar. Só que existe a projeção desse pensamento também no campo astral do planeta, na chamada esfera refletora planetária. E o procedimento é muito parecido com o que ocorre internamente. Externamente, o pensamento vai, ele se projeta no campo astral, e no campo astral planetário forma uma imagem-pensamento. E essa imagem-pensamento formada, ela se aglutina a outras imagens-pensamentos da mesma espécie. E vão se formando verdadeiras potestades na esfera refletora. É como diz Paulo, não é contra a carne e o sangue que nós devemos lutar, e sim contra os espíritos do ar. Estes são os espíritos do ar. Estas são as criações que nós fazemos, tá, no campo astral do planeta. E é lógico que essas criações precisam de alimento. Então, do mesmo jeito,
elas voltam para o seu Criador e ali se estabelece um processo de retroalimentação. Novamente, um ciclo fechado, um circuito fechado. O que se pensa se projeta como éter refletor no campo astral, tá? E exatamente a partir daí, isso retorna novamente para o ser humano, para que ele volte novamente a pensar. Amigos, é possível fazer uma ideia, ou melhor, não é possível fazermos uma ideia do que representa a quantidade de imagens, pensamentos que estão aí, pululando na atmosfera. Não temos a menor noção. Se nos fosse dado enxergar essa realidade, certamente ela seria apavorante. Porque são imagens em ciclos fechados. Elas voltam para o ser novamente pensa, e assim por diante. E, logicamente, esse círculo fechado, se vocês forem buscar um entendimento a respeito de um circuito fechado, perceberão que a cada vez que essa imagem volta aos seus criadores, ela retorna novamente como um alimento de segunda, como um combustível de segunda. Ou seja, é como diz também no Evangelho, não há nada de novo debaixo do sol. Estamos verdadeiramente sobre a ação desse conjunto de imagens pensamento. Conjunto que nós chamamos de arcontes. Então temos uma realidade pessoal, que já é uma grande dificuldade para o ser humano, e temos uma realidade coletiva, tá? Realidade essa que formou e continua formando todos os grandes ídolos da humanidade, os chamados ídolos de barro, formam-se a partir desse processo. Então, amigos, se pudéssemos trazer mais uma imagem para exemplificar isso, seria como se fosse um grande salão de espelhos. A humanidade num salão de espelhos. No teto, nas paredes, em todos os lados. O que você pensa, reflete-se no espelho e retorna para o ser humano. Enfim, como é que se pode pensar num auxílio verdadeiro à humanidade a partir dessa realidade? Como é que se pode efetivamente auxiliar, tentar buscar uma ordem social, uma maneira, tá, da sociedade se organizar, se tudo isso está sobre a ação dessa atividade pensante no mundo? Como é que se pode sair desse ciclo fechado? Então, amigos, a resposta a isso, a conclusão que nós podemos trazer é que exatamente naquele núcleo que foi tomado pela vontade desse eu, é que está a possibilidade de se sair dessa condição. E por quê? Porque a partir do momento que, por um caminho de experiências, por um caminho nesse mundo, tá, de maturidade, a maturidade que avançamos pelas duras experiências da vida, a partir disso o homem anela, ele busca uma saída. Ele está preso num ciclo fechado de causas e efeitos. Ele tem, além de toda essa atividade pensante, um karma. Ele tem uma herança sanguínea, que são duas grandes camisas de força, que estão já desde o seu nascimento, tá, segurando o seu ser e direcionando a sua vida num certo sentido. Então esse homem, diante de tudo isso, ele emite um grito para o universo. O grito por um socorro.
Deus, Pai, o que posso verdadeiramente fazer? Qual a saída de tudo isso? E essa maturidade leva esse ser ao caminho. E esse caminho vai levar a ele a essas conclusões, de que estes processos todos são inerentes à sua vida na condição de queda, inerentes ao seu estado de ser nesse momento de causas e efeitos. Então ele vai buscar a maneira de sair disso. E essa maneira, ela é verdadeiramente a única possível, que é exatamente a rendição total desse ser, a rendição de seu ser à vontade de Deus. Então, a partir desse momento, a partir do momento que ele compreende em profundidade o que é a rendição do seu ser, o que é o Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, quando ele penetra na profundidade disso, ele começa a enxergar. Ele tem um pequeno espaço de luz que se faz nesse núcleo que estava fechado. Um pequeno espaço de luz do universo penetra nesse núcleo, no seu coração, no chamado coração etérico, ou o coração que está por detrás do coração biológico. Essa luz que penetra nesse coração etérico e que dá os seus primeiros raios de luz preenchendo as câmaras do coração, vão dar a esse homem a condição dele enxergar a sua própria realidade. E a partir desse pequeno espaço de livre-arbítrio que ele tem, ele pode verdadeiramente começar a trabalhar em si próprio. Trabalhar no sentido de desobstruir, as câmaras do coração, desobstruir as cavidades do santuário da cabeça, que são espaços que foram preenchidos por essa atividade a partir do momento dessa queda. Ou seja, a consciência do ser humano se amalgamou com as suas criações. Então ele vai precisar perceber isso, ele vai precisar libertar a sua consciência, a sua alma, dessa atividade que são as expressões da personalidade, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus atos, dos seus medos, dos seus desejos. Pois bem, amigos, quando o ser humano dá passos efetivamente nesse sentido, começa a se desdobrar para ele a noção clara de como é possível auxiliar a humanidade. Porque vejam bem vocês, nós dissemos no início que o homem tem a manifestação, assim como toda criatura, de um ponto no centro, de um núcleo que deveria estar interpenetrado pela luz divina, pela consciência crística, e que, não obstante, não está. Ele possui este núcleo e ele possui seu campo de manifestação que foi completamente preenchido pelos seus pensamentos e sentimentos, etc. Quando ele começa, então, a descobrir essa realidade, ele começa a purificar estes processos em si próprio. E esse campo de respiração, essa máter em volta dele mesmo, essa água que está em volta dele mesmo, começa a entrar num processo de serenização, de se tornar mais cristalina, E a partir daí é como se nós estivéssemos ajustando o pH da água. Ou seja, nada mais se mantém suspenso nesse campo de respiração. Então esse ser começa a preencher o espaço vazio ao seu redor com uma força-luz. E esse fato, logicamente, não vai parar por aí. Ele também vai se projetar no campo astral da natureza. Ele também vai chegar
a essa esfera refletora, ou seja, a luz que brota no centro do coração humano, essa luz que é a consciência crística, se projeta além dessa esfera de vida para a Mater. E o processo é muito semelhante, até certo ponto, ao que já tínhamos conversado antes. Ou seja, uma imagem, pensamento também se projeta na esfera refletora. Mas aí, amigos, prestem bem atenção. Não é uma imagem de circuito fechado. Não é uma imagem de retroalimentação, porque ela tem verdadeiramente um canal de abertura para com o universo. Ou seja, a cada vez que esse homem projeta essa imagem no campo astral da natureza, a cada vez que ele volta a projetar esta imagem novamente no campo astral da natureza, ela já vem com um outro combustível. Ela já vem com uma outra luz em seu ser. E simplesmente, essa imagem começa a elevar-se. E ela começa também a se disponibilizar, se tornar disponível para todos os demais seres humanos. E esse processo é como uma orientação celular dentro de um organismo. O que uma célula começa verdadeiramente, oxigenadamente, a trabalhar dentro de um corpo, todo o corpo começa verdadeiramente a responder a isso. E então, amigos, para formarmos uma última imagem, é interessante a gente visualizar assim, como se a nossa humanidade estivesse toda dentro de um oceano. E é isso que acontece mesmo, um oceano astral. E que de tão saturado que ele estava, começa agora a penetrar no seio desse oceano uma nova água, uma nova luz. E, para que tenhamos uma ideia do tamanho disso, da envergadura disso, significa o universo inteiro, com toda a sua sincronicidade, com toda a sua beleza, com todo o seu amor e com toda a sua energia, penetrando naquele pequenino oceano da humanidade, penetrando naquela saturada água da humanidade. E essa renovação é impressionante. Simplesmente se renovam todas as possibilidades de vida. E é isso que faz, amigos, com que certos sábios do passado dissessem, como por exemplo Lao Tse, na antiga China, que se os príncipes e reis conservassem no coração o Tao, ou seja, Deus, ou seja, Cristo, a humanidade inteira sentiria o doce orvalho que desceria sobre ela. Não no sentido de que os seres seriam automaticamente libertos, porque cada um vai ter que trabalhar na sua própria libertação, mas no sentido de que eles seriam poupados da imagem pensamento saturada das atmosferas astrais e também das suas próprias imagens pensamentos. Então, verdadeiramente, amigos, essa é a única maneira de se auxiliar a humanidade. É trabalhar no desabrochar do núcleo do ser, para o universo, para a oniconsciência, para que essa luz penetre na realidade de vida humana. Assim, amigos, com essa colocação, nós agora abrimos para as perguntas que eventualmente os amigos tenham.
Pedro, a Andréia pergunta: dentro da dualidade, estamos todos dentro de uma esfera? Haverá harmonia dentro da dualidade? Como é o nome dela, amigo? Andréia. Andréia, dentro da dualidade nós estamos sim todos dentro de uma esfera, porque a dualidade ela transcorre de um estado de consciência. Na realidade não há duas naturezas, há apenas uma, a natureza essencial, mas o estado de consciência humano, tá? Ele verdadeiramente projetou uma segunda realidade de vida, a partir, como nós dissemos, do fechamento do núcleo, quando a vontade do ser se sobrepôs à vontade do todo. Então, a partir desse momento, uma nova realidade, uma dualidade se estabeleceu. Então, dentro dessa dualidade, não é possível que haja, tá, uma harmonia. A dualidade por si só é algo que precisa ser vencido em cada um de nós. E esse é o grande desafio que todos nós temos nessa vida. Outra pergunta aqui, Pedro. O Lucas, ele está perguntando o seguinte: considerando a premissa de que o universo tende ao equilíbrio como sendo verdadeira, então tentar fazer algo positivamente ou negativamente seria um esforço em vão? Lucas. Quando você pensar na maneira de trabalhar a partir do núcleo fechado do ser, a partir dessa vontade egocêntrica, tudo que se tenta fazer a partir daí, não é que não seja em vão. Tá? Logicamente, a humanidade precisa de um auxílio direto, ela precisa do apoio de muitas instituições, ela precisa do apoio de todo ser humano, evidentemente, naquela sua necessidade mais premente. Mas, na tendência que você falou, do universo se reequilibrar, aí, logicamente, se trata do seguinte: essa dualidade precisa acabar. Esse processo, tá, de formação de uma consciência, de um segundo estado de consciência, uma consciência apartada do universo, precisa verdadeiramente acabar. É a única maneira de se novamente encontrar, tá, o equilíbrio. Porque, de outra maneira, como vocês viram essa imagem que nós colocamos, a imagem desse oceano saturado, a imagem, por exemplo, do ser humano totalmente subjugado a essas potestades do ar, a estes arcontes, estes eões da natureza, não é possível verdadeiramente se achar um equilíbrio nesse processo. Essas atividades não conseguem verdadeiramente se estabelecer de forma equilibrada. Espero ter respondido a tua pergunta, amigo. Por enquanto foram só essas duas perguntas mesmo. Mais uma? Pedro, a Eleusa pergunta: a evolução é uma graça de Deus ou é um esforço humano, sendo que o nosso mestre diz: o Deus liberta-me da ilusão? Eleusa, né? Eleusa, a evolução é uma graça de Deus. O esforço humano só pode ser no sentido de perceber o caminho oposto da evolução. Evolução no sentido verdadeiro. Porque o homem tenta, de todas as maneiras, estabelecer um caminho de evolução no mundo. Ele faz isso através da sua ciência, através da sua medicina, e ele faz do seu mundo um caminho, tá? Uma atividade que seria um evoluir. Só que na realidade, você deve perceber isso claramente, o homem, quanto mais ele vai evoluindo nesse sentido, o seu estado de consciência não acompanha.
o seu estado de consciência entra num processo de cada vez mais endurecimento. Então o intelecto se desenvolve, porém o estado de consciência, que é o estado de alma, se atrofia. Então é por isso que nós vemos as manifestações tão caóticas, tão violentas do ser humano hoje. É por isso que nós vemos essa realidade como ela está nesse momento. É devido, tá, ao fortalecimento do intelecto, o fortalecimento da atividade do plexo, tá, em detrimento a atrofia do santuário do coração, portanto, a atrofia do aspecto da alma humana. Então, as emoções e os pensamentos estão extremamente caóticos nesse sentido. Então, o esforço é divino, no sentido de acelerar todas as experiências humanas, no sentido de acelerar até mesmo, tá, esses processos de um avanço tecnológico, para que o homem chegue ao fim de uma cultura, para que ele chegue rapidamente a um paredão. E a hora que ele chega nesse paredão, ele precisa se questionar e perceber que tudo aquilo que ele trabalhou, que tudo aquilo que ele fez, não lhe trouxe a verdadeira felicidade, não lhe trouxe o verdadeiro amor, não lhe trouxe a saúde plena, não lhe trouxe a harmonia tão desejada, não lhe trouxe a beleza tão desejada e nem a riqueza tão desejada. Tudo isso é um processo de ir e vir constantemente. Então, querida amiga, é só verdadeiramente no esforço divino, e cabe a nós perceber este esforço, compreendê-lo. Espero ter respondido a tua pergunta. Pedro, a Jéssica Laís pergunta: de que forma podemos buscar essa luz? Orando? Vigiando? Às vezes me sinto perdida. Vigiando pensamentos? Às vezes me sinto perdida. Jéssica, de que forma posso buscar essa luz? Nós dissemos aqui no início o que aconteceu com esse homem quando ele se fechou para o universo divino. O que aconteceu com ele quando ele estabeleceu a sua vontade no centro do coração e subjugou a vontade do todo. Esse homem, tendo livre-arbítrio, tá, ele partiu para essa experiência. E na realidade, Jéssica, o que aconteceu, se nós somos nos aprofundar nesse assunto, nós vamos perceber que o que aconteceu com esse homem é que ele não estava completamente maduro, não estava pronto para receber o éter refletor que formaria o seu corpo mental. Então, uma parte da nossa humanidade recebe esse éter refletor e o estabelece de forma organizada no santuário da cabeça e consegue trabalhar com ele. E uma outra parte a que nós pertencemos, ainda estava muito imatura no seu desenvolvimento. Então, esse grupo humano se apega aos seus pensamentos, se apega aos seus sentimentos, se apega à atividade da sua vontade. O seu corpo de desejos, como dissemos no início, estabelece uma série de atividades tentando resgatar a condição perdida. E tudo decorre disso. Tudo que nós vemos aí no mundo decorre destes valores perdidos pelo ser humano. Então, para se encontrar essa luz, é preciso que você tenha bem em mente que ela está exatamente no centro do seu ser. Que ela está nessa esfera, tá? Que está nesse homem original que nos envolve. Homem esse que simplesmente, tá? Nós fechamos o contato com ele.
nós simplesmente nos apartamos dele. E não temos verdadeiramente nenhuma noção dessa realidade divina que está em volta de nós. Então, o caminho para se encontrar a luz, ele está exatamente dentro do teu ser. É o caminho de todo buscador sincero. Tá? É o caminho em que você precisa começar a encontrar aquilo que está preenchendo as câmaras do teu coração. Por exemplo, vamos exemplificar para ficar mais fácil para você. Por exemplo, os teus medos. De onde vêm estes medos? Eu sei que eu tenho medo disso, daquilo, etc. Medos são radiações. E radiações que estão em volta do coração. Estão, portanto, preenchendo estas câmaras do coração etérico, como nós dissemos. Então, querida amiga, colocar estes elementos diante do teu santuário da cabeça, diante da tua consciência, e na medida que você vai trabalhando nessa autorrendição do seu ser, trabalhando na total abertura do seu ser à vontade de Deus novamente. Você vai recebendo luz, vai recebendo energia para descobrir exatamente o que é essa radiação de medo que te atormenta. E assim como o medo, nós temos diversas outras radiações etérico-astrais, mentais, que preenchem completamente o nosso espaço vazio. Então, o caminho para se chegar à origem do ser, o caminho para se chegar à luz, é o caminho do trabalho duro e árduo sobre si mesmo. O caminho de desobstruir aquilo que está verdadeiramente tampando a realidade original em nós mesmos. Espero ter respondido a tua pergunta. Pedro, Bruno Felipe pergunta: como nos localizarmos no caminho e equilibrarmos as forças microcósmicas que nos compõem? Bruno, como nos localizarmos no caminho Sim. e equilibrarmos as forças microcósmicas que nos compõem? Bruno, eu acho que essa tua pergunta é interessante porque todos nós fazemos essa pergunta. Em que ponto estou do caminho? Será que eu estou assim? Será que falta muito? Será que a minha alma já despertou? Será que a rosa do meu coração, este núcleo divino em meu ser, já está falando em mim? Será que eu estou indo bem? Será que não? Tá? Essa pergunta é bastante interessante e eu diria que você vai, durante muitos anos da sua vida, tê-la como companheira da sua vida. Tá? É importante até que nós tenhamos sempre esse questionamento interior, para que a gente nunca também se ache o todo resolvido, o todo poderoso nesse sentido, aquele que já resolveu todos os problemas. Então o homem precisa sim ter uma espécie de senso crítico para enxergar a si próprio cada vez melhor. E eu posso dizer para você o seguinte, a mesma pergunta, aliás, a mesma colocação feita na pergunta da Jéssica, que o que você precisa para enxergar é luz. É luz que nós precisamos para enxergar. E luz de uma outra natureza. Não essa luz que nós conhecemos. É preciso que a luz do Espírito penetre no seu ser. E esse processo nós já discorremos. É um processo em que é necessário que o ser humano dê um passo nesse sentido para que essa luz tome 2 passos consigo. Ou seja, é necessário que você desobstrua alguma coisa para que você possa conseguir alcançar um outro estado de consciência. E esse caminho vai
para e passo acontecendo. À medida que você vai evoluindo nesse caminho de descobertas interiores, você vai percebendo que o discernimento, que é alimentado pela luz no santuário da cabeça, do coração para a cabeça, tá? Essa luz vai te dando uma ideia clara sobre o seu próprio estado, tá? E aí você vai nesse processo para e passo. Essa é a Indura, como é conhecido no caminho espiritual, o trabalhar sobre si próprio e o descobrir na medida que se trabalha, tá? Agora, equilibrar-se com as forças do microcosmo, tá, verdadeiramente é preciso entender que forças estão presentes no microcosmo nesse instante. Esse microcosmo, que é este ser que nos envolve, ele possui 3 princípios, ele possui 3 núcleos, 3 mônadas, como nós chamamos. A mônada do centro do coração é a mônada que vai alimentar a rosa do coração. É a mônada que vai se projetar, é da energia dessa mônada que se projeta a rosa. Ou seja, a rosa do coração é a inflamação de uma atividade totalmente outra no santuário do coração. A mônada que está sobre o santuário da cabeça é a mônada que pertence ao espírito, que na medida que esse processo avança no seu ser com a purificação do coração, a purificação da cabeça, essa mônada se projeta no santuário da cabeça. Ela projeta a sua luz, a sua força, o seu fogo, melhor dizendo, no santuário da cabeça. E a partir daí, tende-se a haver uma unificação, um casamento, tá, entre aquilo que acontece no santuário do coração e o que acontece no santuário da cabeça. Essa unificação, que é o chamado casamento alquímico, o par real, tá, é espírito e alma, tá, que se unem para estabelecer uma restauração completa do seu ser. Então, perceber o que está presente no microcosmo como força é perceber a realidade divina presente nesse microcosmo, que num dado momento o amigo poderá vislumbrar, como é dito no Evangelho, um novo céu e uma nova terra. Espero ter respondido a tua pergunta. Pedro, o Evandro Andrade pergunta: como sei se a satisfação que sinto em viver ou de fazer algo que gosto parte do meu ego ou da alma? André, hein? Evandro André. Evandro André. Isso. Como saber se a satisfação... Evandro Amaral. Evandro Amaral, desculpa, Evandro. Evandro Amaral, como saber se a satisfação que sinto em viver parte do ego ou parte da alma? É sério, Evandro, que a satisfação de viver, a satisfação de viver plenamente, de viver, como poderíamos dizer, alegremente nesse mundo, certamente essa satisfação precisa ser entendida como aquela atividade que brota no centro do coração como uma atividade de amor, de você querer compartilhar esse amor, de você querer viver esse amor. É um impulso da alma. A alma, quando ela começa a falar no ser humano, ela começa a trazer para ele impulsos que pertencem a outra realidade de vida. Então a gente tem verdadeiramente uma satisfação pela vida, um amor pelas criaturas, um amor pelos reinos, um amor pelos animais, um amor por tudo e por todos. Se é esse o caso que o amigo se refere, certamente essa é uma atividade da alma, que brota do fundo do seu coração. A satisfação, que não é o caso, que parte do ego,
é uma satisfação de adquirir os bens materiais, de viver a vida obtendo a riqueza, é a satisfação que advém da vaidade, é a satisfação que advém de momentos onde nós vivemos para o ego. Eu acho que fica muito claro para você perceber isso quando você consulta interiormente a que satisfação você está realmente ligado. É uma necessidade do ego, é a satisfação de algo do ego, isso é perceptível em nós. Quando é para o ego, é perceptível. E quando é para a alma, também é perceptível. Porque o caminho espiritual não é um caminho de tristeza, não é um caminho de dor, é um caminho de alegria. E trilhá-lo com alegria significa perceber em si próprio todas as suas dificuldades e humildemente, tá, você se colocar perante a luz e dizer: Pai, o que queres que eu faça? E aí, amigo, esse processo, ele é um processo alegre. Tá? Ele traz para nós uma satisfação no centro do coração, um calor no centro do coração. Talvez essa seria a palavra mais certa, um calor no coração. Não uma paixão, um calor, algo que aqueça o seu coração e que você queira então verdadeiramente compartilhar com os demais. Aí sim é da alma. Espero ter respondido a tua pergunta, amigo. Pedro, o Pablo pergunta: já que o caminho da interiorização se faz necessário no processo de evolução espiritual, como trabalhar esse distanciamento do material e, ao mesmo tempo, lidar com as demandas da sociedade atual? Pablo, né? Pablo. Olha, Pablo, o caminho espiritual, no momento atual da humanidade, ele é trilhado aqui, nesse mundo, nas circunstâncias que você vive, perante as pessoas que você convive. E é exatamente nessa inter-relação, tá, de tudo e de todos para com você, que você vai descobrindo como é que vai se fazer esse caminho. É nessa relação, é nessa atividade, é na sua atividade profissional que você vai descobrir o ponto de equilíbrio, é na sua atividade familiar, é na sua atividade social. É nessa vida que você vai encontrar o teu caminho espiritual. Nenhum isolamento dessa vida no sentido de afastar-se dessa vida, tá? Nenhum isolamento lhe será benéfico. O que é benéfico, sim, é você perceber em você mesmo o que é que te perturba. Se é uma atividade agitada da humanidade, se certos ambientes, tá, são ambientes não apropriados para você vivenciar, estas situações que são perceptíveis também pelo ser humano como algo indesejável para nós, tá? Essas é lógico que você tenha que se afastar. Por quê? Porque não é bom para você. Mas afastar-se do mundo, afastar-se da tua profissão, afastar-se dos teus amigos, afastar-se da tua família, não, é exatamente nesse meio que você vai, como nós dissemos no início dessa reunião, purificar o espaço ao teu redor. É exatamente nesse meio que você vai conseguir auxiliar a humanidade. E de nenhuma outra forma. Não é a partir de uma gruta, não é a partir de um local isolado, de uma montanha, que você vai conseguir estabelecer uma forma de auxílio para a humanidade e também o seu caminho espiritual. Não, é na sua vida, é no seu dia a dia. Você vivenciando esse dia a dia em total plenitude. Isso significa o seguinte, amigo: vivenciar no presente, vivenciar no estado presente, sem projeções,
sem você fazer projeções do futuro. A gente faz muita projeção de futuro, a gente sai do presente e vai para o futuro e se enche de preocupação, se enche de medo, se enche de dificuldade antes que as coisas aconteçam. Não. Vivencie o seu estado de presente de forma plena, absoluta. Cada circunstância que chega na sua vida, trabalha ela da melhor forma possível, dá a ela o endereçamento certo, e aí, querido amigo, não tem mais o que você se preocupar. Faça o teu caminho espiritual no meio da nossa humanidade. Esse é o recado. Espero ter respondido. Pedro, para poder finalizar essa parte de perguntas, o Júnior faz uma pergunta interessante aqui. Por onde começar a buscar o despertar da consciência? Tenho um desejo enorme de aprender, mas me sinto meio perdido. Júnior. O despertar da consciência. Júnior, o que é consciência? Consciência é alma. Então, o despertar da alma. E, logicamente, nós estamos aqui nos referindo à alma na sua condição original. A alma que brota no centro do coração quando este coração se abre para o universo. Então, onde buscar o despertar da consciência? Exatamente no centro do teu coração. É lógico que nós temos uma alma natural. E essa alma natural, ela vai cooperar nesse processo. A nossa alma natural, nos evangelhos, é representada pela figura de João Batista. O João é um precursor de Jesus. É o precursor do nascimento da nova alma no ser. Do nascimento de Jesus no ser. Então, tudo começa, na realidade, para nós, com essa velha alma mesmo. Com a nossa alma natural. Alma natural essa que é composta do sangue, do fluido nervoso, do fluido hormonal, do fogo serpentino, fogo que percorre a coluna vertebral, e da flama da consciência. Então, estes 5 estados de densidade de uma substância em nós, 5 estados da matéria de uma substância astral em nós, forma a tua alma natural. E é claro que a gente tem que começar pensando no próprio sangue, porque o sangue é o aspecto mais denso da alma. Portanto, é aquele que ancora mais este estado de alma natural. Sem uma alma natural minimamente qualificada para o desabrochar da verdadeira alma, não há realmente como dar um passo. Então é necessário trabalhar o seu aspecto sanguíneo, é necessário trabalhar o seu aspecto hormonal, o seu aspecto nervoso e assim por diante. Como se trabalha então nessa alma natural? Percebendo o que é que entorpece a alma natural. Então a gente já sabe, tá, que o santuário da cabeça emite os seus pensamentos e estes chegam até o sangue, como nós dissemos no início. Nós sabemos que eles impactam no emocional. Sabemos, por consequência também, que eles acabam atrapalhando o processo do sistema nervoso e também do sistema hormonal. Então, para você começar a dar um passo no sentido do caminho espiritual, é necessário, tá, que você entenda, visualize e trabalhe muito claramente sobre os 5 fluidos do seu sangue, os 5 fluidos da sua alma. E a partir daí, você começa a dar o passo, que é o passo que foi projetado lá no Evangelho, na figura de João Batista. Aquele que abre caminho para Jesus nascer no coração. Espero ter te respondido, meu querido amigo. Amigos, então, estamos caminhando para o nosso horário. Falta 1 minuto para as 9. Nós queremos, assim, agradecer muito a presença de todos vocês aqui, as perguntas.
esperamos de coração ter sido o mais claro possível para que os amigos possam compreender algo dessa tua realidade de vida e dessa necessária forma de auxílio à humanidade. É fundamental os seres humanos compreenderem como é que podem auxiliar verdadeiramente a humanidade. E para encerrar, a gente gostaria de dar os recados finais, informando a todos vocês que aqueles que fizeram perguntas e não tiveram as suas perguntas respondidas, e mesmo aqueles outros que queiram aprofundar algum ponto a mais, que a partir de amanhã, 30 de maio, às 20 horas, amanhã, 30 de maio, às 20 horas, faremos uma reunião via Skype. Nessa reunião, os amigos devem procurar no Skype o usuário virtual 1.rosacruzaurea. E na medida que eles buscam esse usuário e pedem a solicitação de acesso, os amigos serão chamados no horário certo para essa reunião. Esperamos que todos aqueles que queiram possam estar presentes também nesse momento da reunião virtual. Amigos, então dessa forma, nós nos despedimos aqui e daqui a 15 dias os amigos poderão estar conosco numa próxima reunião como essa.